Hoje nós vamos receber uma pessoa que afina nossas almas com a música. É músico, arranjador, compositor e arte educador. Seja muito bem-vindo, Vinícius Mota. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Delcio. Estava já iluminando um pouco aqui a conversa Muito sobre o bom. violão. Vocês ouviram aí, né, de fundo. Tudo Bom, bem com você, tudo Vinícius? certo, tudo certo. Como eu disse, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Você é o primeiro músico violinista profissional nesse podcast, hein? Então, espero abrir portas aí para muitos outros Com virem certeza. também. Eu vi aqui que você é pós-graduado em violão, Sim. pedagogia e performance, e mais algum monte de coisa. Fala um pouquinho de você. É engraçado que ouvindo você fazendo a apresentação, né, falando, Vinícius Mota, músico, arranjador, compositor, instrumentista e tal, a gente passa um filme assim na cabeça, né? Porque viver de música é uma coisa que a gente tem que se desbravar em muitos campos, né? Sim, E grande maioria dos músicos não, tirando alguns casos que a pessoa já nasce no meio musical e tal, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço, geralmente música não é a primeira escolha, né? Geralmente a música ela caminha ali no paralelo, existe uma paixão, existe uma vontade de viver daquilo, mas os caminhos tradicionais sempre apontam, sei lá, para a pessoa fazer engenharia, essa, contabilidade. essa, essa história sua ela é bem recorrente aqui, tá? É, Aliás, a ideia desse podcast justamente é essa, são essas pessoas híbridas, né? Ou uhum, que começam por um caminho profissional, como você falou, engenheiro, né? Um dos últimos episódios nossos, um engenheiro que virou professor de dança, além dele ser compositor e músico também, uhum, né? sim. Mas ele é formado em engenharia, trabalhou na engenharia e ele mudou. Então, a ideia desse podcast justamente é trazer essas pessoas que lidam na arte, né, ou trabalham com a arte, mas Sim. tem um pezinho em outros lugares, né? Então, pela sua fala, você começou por outros campos, né? Eu lembro que na minha adolescência a música, na verdade, eu tive várias fases na minha adolescência, assim, se eu Aham. pegar a minha pré-adolescência, aqueles 10, 11, 12 anos que a gente tá se descobrindo ainda na brincadeira de rua e tal, minha vontade era ser skatista, eu era fã de skate. Mas o skate me deu meio que esse gosto pela música, né, Ah, que legal. porque o skate e música sempre foram coisas muito ligadas, Sim, assim. sim, esporte e música, né? Tá muito Exato. relacionado. E eu também vejo que meus gostos, né, isso eu acho que faz parte do amadurecer mesmo, passaram por várias fases. Então, quando eu estava nessa fase mais de rua e tal, era aquele garoto andava de skate, roqueiro, e era isso, vivia na galeria do rock, comprando meus munhequeiros de banda. E aí foi esse gosto, né, tipo, que eu gostava, minha mãe, né, muito importante nessa parte, porque ela sempre teve uma coleção muito grande de CDs, de vinis, então a música era uma coisa muito presente em casa, mesmo eu não vindo de uma família musical, a arte de alguma forma sempre estava presente em casa. Vindo para cá, hoje mesmo eu vi no Instagram, assim, o Cristóvão Basso, o Rogério Caetano falando Uhum, num canal sobre isso, de como é importante no começo, né, você deixar o aprendiz ali, ele explorar, ele brincar sim, da forma mais lúdica possível, para depois a teoria organizar aquilo que ele descobriu brincando, sabe. Mas primeiro ele não ter limites. sim. E eu fui muito assim, era isso, era eu com violão ali. Era no ouvido e na prática e Não, tentando e errando, né? não, mas desde o começo, quando eu estava lá tocando o Aham, disco do Nirvana, eu ficava querendo imitar, mesmo sei. tocando qualquer nota. Mas tinha um lance de, Sim, às vezes, uma mão direita que estava seguindo um ritmo, tinha um sim, explorar sim. ali. Ou quando eu ficava pegando as tablaturas lá no Guitar Pro e eu mesmo que estava errado, mas eu ia lá querendo aprender e vai que numa dessas pegava uma sacada técnica, alguma coisa Uhum. assim. E com o Beto foi muito mágico isso, porque foi um momento realmente de apurar o ouvido. Foi um momento que era isso, Legal. era chegar, ele tirava o solo de ouvido, e pra mim tirar uma música de ouvido foi a primeira vez que eu vi num nível daqueles, Sim. assim, né, tipo, que parece uma coisa até surreal, que a pessoa coloca, tá, isso aqui. Eu falei: Eu "Caraca, eu acho surreal até hoje. mas é uma habilidade É uma possível habilidade que você vai desenvolver, né. sim, mas é uma habilidade que você tem que buscar, porque Aham. dependendo da corrente que você vai, dentro da tradição da música popular, o ouvido é super valorizado, Sim. mas eu também vim de uma formação de conservatório, já vou falar daqui a pouco, que o ouvido às vezes não é tão colocado em prática, é mais colocado Uhum. em prática aquilo que está escrito. Sim. E até uma crítica que eu tenho, assim, a essa
pedagogia que é muito voltada só no que está escrito e não estimula muito a gente a trabalhar a percepção, a tirar a música de ouvido, a entrar numa roda de amigos e praticar improvisação. São coisas que completam a As formação musical. orquestras, elas têm muito isso, né? É aquela coisa bem, tem que Sim, bem seguir o que tá ali, é o ritmo, a sim. cadência, as notas, não pode sair nada fora ali que... Mas, ó, e músicos de orquestra, normalmente, eles têm ouvidos muito bons, assim. Uhum, Muitos ali têm até ouvido absoluto e sim, tal. Mas é uma questão que às vezes a pessoa fica presa à presa, né? tradição escrita, que se você tirar a partitura, a pessoa Trava. trava. Aham, E a memória musical também é sim, importante. E a memória sim. musical também tem a ver de como você pratica o seu ouvido. Porque se você começa realmente a entender pela escuta aquilo que você está tocando, se der um branco, pera, você lembra, não, pera, qual que era o som que eu estou buscando? Uhum. E aí Aí sua vai, mão vai, né? Agora, se você sim. está muito preso só àquilo que está escrito, a lógica musical meio que não conclui, assim, Sim. né? Mas aí, voltando, aí eu fui mais ou menos até meus 18 anos ali na Numa, e eu resolvi entrar na IMT, que era a Escola de Música e Tecnologia. E aí lá tinha um ensino que era modular, né? Eu entrei já no nível 3, que Sim. aí você tinha do nível 1 a 5, né? Que era o nível intermediário, e aí depois você entrava no nível avançado com uma especialização. E aí lá eu tive aula com o Alexandre Rodrigues, que foi, um cara muito, muito legal, assim. Eu tive aula com ele no nível 3, no nível 4 e no nível 5. E aí eu comecei a aprender teoria, assim, de uma forma mais robusta, comecei a aprender a Aplicada, né? ler e tal. E eu comia aqueles negócios de teoria. Nossa, foi um mundo que eu... Aí todas as aulas que tinha extra lá na MT, Você tinha aula de fazia. LEM, né, que é linguagem e estruturação musical. Tudo que tinha de aula extracurricular, eu ia fazer. Eu fiquei viciado, assim. Você tem Desde... hiperfoco, né? Era isso, eu entrei no hiperfoco. Liga aquele E botãozinho. ligou aquele botão de... Então, nossa, as apostilas, até hoje, as Aham, apostilas do IGT, né? Porque a MT é a Escola de Música e Tecnologia, que o Vander Tafo fundou, e sim. dentro dela tinha os instrumentos. Então, tinha o IPT, o IGT, o Uhum, IBT, né? Que o IGT sei. é de Instituto de Guitarra e Tecnologia, né? Sim, aí vai mudando o instrumento. Isso. Aí, e era ali na Conceição. Saí do metrô Conceição, ali do Ah, eu sei lado. onde que é. Ela, aliás, ela ficou ali muito Muitos tempo. anos. Foi a primeira escola voltada, assim, à Sim. guitarra, né? E é baseado no DIT, né? Aham, Lá dos Estados Unidos e tal, que o Vander trouxe. Muitos professores também estudaram lá e tal. sim. E aí, quando eu fui para o modo avançado, que você escolhe uma especialização, você podia escolher em rock, jazz, não lembro a outra. Eu fui pro jazz, pro fusion, e tive aula com o Mozart Mello. Caramba. E aí foi o cara que, assim, o Mozart, ele é professor dos professores, né? Ele é um cara que você perguntar para todo nível de guitarrista, de músico no geral, o Mozart é uma referência. Somente na época ali anos 90, Uhum, que não, meu, o cara é uma lenda até hoje, sim, sim. assim, mas naquela época que você só aprendia nas revistinhas, Sim. né? Eu tenho um monte em casa. Então, ele é um cara que, É, meu, já naquela já estava escrevendo as sei. apostilas, e ele tem um jeito de ver música, até a forma que ele usa a teoria musical é diferente da Uhum, forma dita tradicional. Eu, inclusive, cheguei a ter casos de estudar com outras pessoas que falam, mas isso aí que o Mozart, esse conceito que o Mozart fala, não sei se eu concordo muito. Mas, sei. enfim, tem mais uma questão de interpretação, entendeu? Mas, meu, a escola do Mozart, para mim, abriu, assim. Tudo que eu sei hoje de improvisação, de harmonia. Depois eu aperfeiçoei com outras, mas foi ali que eu senti, eu falei, não, agora eu acho que virou uma chave, eu sei esse conteúdo num nível, tipo, a mais Acima, agora, né? sabe? Tipo, Você estudou em várias escolas, fez vários eu, conservatórios, aqui no Brasil, acho que fora também, sim, né? eu comecei a ir buscando, porque quando eu terminei a MT, eu fui pro Souza Lima. Aham, Aí o Souza Lima, eu tive aula com lupa lá, e fiz várias práticas. E o Souza Lima é totalmente voltado ao mundo do jazz, da música uhum, instrumental. E aí eu comecei a formar meus primeiros grupos lá para tocar essa linguagem. E, e eu vi que eu comecei a entrar em contato, digamos, com métodos mais tradicionais, digamos assim, de um jazz, método da Berkeley, que é a base do Souza Lima, né? sim. E aí, quando eu terminei o Souza Lima, foi que virou a minha chave, assim. Que aí eu entrei na Escola Municipal de Música. E eu realmente não sei que momento que foi que aconteceu, porque eu era um cara que começou do heavy metal, Sim, eu fui do pro pesado e rock, pro foi blues, fui pro jazz, caí pro jazz. jazz de cabeça,
em algum momento a música brasileira me cutucou, assim. E não era só música brasileira do samba jazz, que ainda Aham. você vai ter Hélio Delmiro, Heraldo Monte, você tem o alemão, tem guitarristas tocando, né? Mas foi a música brasileira do Rafael Rabelo, do Baden, do Yamandu, do Alessandro Penese, do Ginga, Sim. né? Eram do Meira, né? Do Dino, tipo, era música brasileira dos violonistas, assim. Tipo, eu não sei que momento específico isso aconteceu. Deu um clique. E aí foi meu hiperfoco de novo, foi pro violão. E aí eu conheci o curso da Escola Municipal de Música de São Sim. Paulo, que é um conservatório de música da Fundação Teatro Municipal, e é um conservatório voltado à música clássica. Sim. Então ali a gente ia aprender dentro da tradição clássica do ensino da música e tal. Fui lá, entrei, eu prestei, assim, eu nunca tinha parado, eu sempre tive violão, e assim, Sim. era aquele guitarrista que tocava violão, né? Sei. Minha mão direita era mão de guitarrista. Mas passei, eu lembro que eu entrei no nível que tinha que tocar uma peça de confronto do Abel Carlevaro, nem conhecia Abel Carlevaro, Uhum. né? Peguei dos preludes americanos. Pô, legal. E eu fui estudar com o Daniel Monrai. Só que, meu, logo no comecinho que eu fiquei, eu tive uma oportunidade de morar fora. Olha que legal. E aí eu fiquei numa dessas, eu falo, meu, Vou, não vou, faço, não vou, não faço. vou, será que eu não vou? Ah, vai, fui. E na Municipal você não pode trancar o curso. Sim. Então eu tive que fechar. Fui, fiquei lá fora, tocando, só repertório de música brasileira. Quando eu voltei, eu falei, vou agora terminar a Municipal. E aí eu entrei, e aí eu fui para valer. Aí, são 7 anos a duração do curso, é um currículo enorme, assim. Imagino. Você tem 3 anos de matérias teóricas, você tem história da música, você tem análise, você tem contraponto, você tem apreciação musical, você tem as práticas de coro, a camerata de violões, ateliê de música contemporânea. É um negócio gigante, assim. Bem profundo mesmo. Sim. E ali eu acho que foi o nivelamento, assim, porque eu senti que muitos buracos, assim, de coisas de compreensão de teoria musical, assim, Você vinha acumulando, né? mas ali preencheu algumas Aham. lacunas, sabe? Sim. E o violão virou uma... Eu tive sorte quando eu voltei, eu tive aula de novo com o Daniel Murray, e fiquei com ele até o final, e ele é meio que o Seu guru. meu guru musical, assim, de verdade, eu não digo nem Aham. de instrumento, Sim. de vida mesmo, e de carreira, assim, porque as nossas aulas não eram só sobre música, assim. Ele foi o cara que, meu, me ajudou muito, assim, a profissionalizar mesmo a vida de violonista, me incentivava com os grupos, tipo, me incentivava a compor, me incentivava meu, eu ainda tinha meu de Jorge quando eu entrei. Aham. Meu de Jorge que meu pai me deu lá quando eu tinha 10 anos, violão estudante, e ele falava, meu, você tem que precisar de um... Eu lembro da aula que eu cheguei para ele tocando, foi nos primeiros semestres, ele falou, você tá precisando de um violão, né? Tipo, porque tem uma hora que o violão não dá mais Sim. conta. Esses violões de estudante, eles são Sim, ótimos sim. para você comprar como Pra uma entrada, iniciação, né? porque eles são macios e tal, Aham. mas quando você vai começar a fazer concertos, tocar, a projeção não chega, Não entendeu? chega. Ele... Exige bem mais, né? e aí a não ser que você vai trabalhar com microfonação e tal, mas Aham. violão você gosta daquele violão que por si só já dá conta. O corpo dele já... E eu nunca tinha parado a pensar em Aham. comprar violão, tipo, saber, né? Eu sabia a coisa de luthier mais voltado para guitarra, que ajuda Uhum. alguma coisa, mas o violão tem toda uma especificidade, você saber o tampo que você quer, a faixa, a madeira, se vai ser de osso e tal. E ele que foi me ensinando isso. Sim. Então, e aí eu fui entendendo também a linguagem, não mais agora de um guitarrista, mas de ser violonista, né? De pensar. E aí ele me introduziu basicamente a base assim, do que é hoje o meu repertório, né? Eu lembro que a gente começou estudando os clássicos, assim, eu vi Brauer, eu vi Carcasse, vi Giuliani, Sor, mas eu tava com aquele pé na música brasileira, eu sempre falava, Dani, putz, não tem nada de música brasileira. E eu lembro que o primeiro compositor que a gente viu foi o Antônio Madureira. Aham. E aí eu peguei uma peça dele e tal, eu falei, nossa, legal, né? E aí eu comecei a me interessar pelo lance de ritmos brasileiros, comecei a pegar coisas por fora também, os métodos do Marco Pereira, os cadernos que ele tem de ritmos brasileiros. E aí o Dani me introduziu a Guilherme do Reis, a Garoto, a João Pernambuco, ao Baden. Você chega a ser um pesquisador nessa área da música brasileira? É que assim, pesquisador, eu já escrevi um TCC dentro Uhum. dessa área, então posso falar nesse sentido, Sim. mas é que pesquisador eu imagino se eu tivesse feito uma tese, um doutorado, Sim, não... sim.
não ainda cheguei nesse ponto. Mas pelo tanto que você estudou, você deve ter material aí nessa cabeça que cabe num livro, né? Não, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ir muito a fundo, assim, né? Eu gosto, assim, de ter propriedade daquilo que eu tô tocando, daquilo que eu tô falando, sabe? Então, esses são meus hiperfocos. Então, eu lembro que eu tive minha fase do Dilermando, aí eu quis pegar tudo do Dilermando, aí de João Pernambuco, quis pegar tudo de João Pernambuco, que são os pilares, né? Sim, sim. Aí, do Baden, putz. E aí tem um compositor nesse, quando eu tava fazendo a formação, que foi o Garoto, que é Aníbal Gustardinho, que foi um cara que quando eu ouvi, assim, eu me identifiquei não só como violonista, mas como compositor, assim, como músico como um todo, né? O jeito dele escrever, o jeito dele... E aí eu comecei a querer tirar tudo. E, graças a Deus, tem um nosso Jedi do violão, que é o Paulo Bellinati. Sim. Ele fez um trabalho que ele transcreveu a obra completa para violão solo do Garoto. Gravou isso né, no Guitar Works. E aí o Dani me colocou em acesso a esse material. E, meu, eu comecei a querer. Eu peguei os livros e comecei a querer tirar tudo. Olha o hiperfoco. De novo. Mas muito bom, assim. E aí, nessa, eu entrei na minha pós-graduação, na Faculdade Santa Marcelina, em violão, pedagogia e performance. E aí não teve outro. Na hora que chegou no final na monografia, eu quis fazer sobre a obra do Garoto. Sim. Então por isso que eu posso falar, já escrevi uma coisa com essa pesquisa. E o foco foi sobre os choros modernos, né? A linguagem moderna que o Garoto tinha na escrita para violão solo. E inclusive depois foi base de um projeto para mestrado que eu cheguei a escrever e tal. Mas e aí foi esse momento, e isso já estava mais quase para me formar, assim, e eu comecei a conhecer a obra do Bellinati, já de violonistas que ainda estão vivos, né, do Marco Pereira, do Bellinati, obras do próprio Daniel, né, o Dani ele é um compositor fabuloso, e ele me abriu muitas portas, mas muitas, assim. E a última, inclusive, ele escreveu uma série de composições chamada Vista da Montanha, são 24 peças, cada uma numa tonalidade. E ele chamou para fazer o primeiro caderno com 12 peças, 12 alunos para gravar, e essas gravações iam ser disponibilizadas num portal chamado Guitar by Masters. E você estava lá. Tô lá. E é um portal super legal, que você entra, você compra o livro, aí tem a pessoa tocando e tem uma partitura interativa, que você consegue ver a partitura e você consegue parar e você vê a mão da pessoa, tem um foco na mão direita, na mão esquerda, você vê exatamente no compasso onde está e você aprende vendo, lendo. Que interessante isso, hein? E ele deu essa oportunidade, e aí a gente chegou a fazer uma série de apresentações, inclusive no Salão Nobre do Teatro Municipal, em palcos muito legais. Fala um pouquinho do Vinícius. Vinícius, pessoa, família, como que você é, assim, fora dos palcos, fora do instrumento, como que é o Vinícius? A gente tem vários Vinícius ao longo da vida. Vai mudando, né? Sim, porque uma coisa que eu não comentei, mas assim, eu sou músico de formação, mas eu também sou economista. Então eu você sou formado, passou por outros campos aí, eu sou formado em economia na PUC, e eu lembro que até meus 24 anos eu era economista e músico. Sim. Pagava minhas contas com economia, mas eu nunca deixava de estudar e tal. Eu lembro que eu escolhia meus trabalhos assim, eu vou ter quanto tempo para estudar música quando chegar em casa? Era meu critério. Meu critério era, eu ia lá numa entrevista de emprego, você vai trabalhar aqui no banco, estágio, 6 horas. Eu pensava, eu vou chegar em casa, eu vou ter quanto tempo para estudar? Quanto tempo para estudar? Que legal isso, cara. Se comprometer, eu não aceitava. Podia ser a proposta que fosse. Apesar de ser a área que te sustentava, mas o seu foco continuou sempre. Porque eu sabia que se eu encontrasse algum lugar que eu não tivesse tempo para estudar, eu ia abandonar aquilo. Perder, né? E eu tive uma conversa com um amigo, que foi uma das conversas. Sabe aquelas conversas de boteco? Que a pessoa te dá a lição de vida. Muda a sua vida, né? E eu lembro até hoje disso, que eu era esse Vinícius, que eu falava assim, não, eu trabalho com economia e me sustento para poder tocar. E eu vivia meio que me confortando disso. Mas eu sempre falava, não, mas eu quero... Sim. E aí um dia ele virou para mim, e Cauê é o nome dele. Se um dia ele ver o programa, ele vai lembrar dessa... E ele é assim, ele não chegou a ir para a área da música da performance, ele foi para a parte do áudio. Ele é um cara incrível do áudio. Nossa, mega, assim. Eu admiro demais ele, inclusive ele foi
fez o som de um show que eu gravei na Funarte com o Corda Platinella. É um cara que eu admiro demais. E aí a gente era muito jovem, a gente tava nos nossos 20 anos, e a gente tava dessas noites aí, jogando sinuca. E ele virou pra mim e falou: Cara, você sabe que tem gente que vive 100% do tempo focado na música e não consegue viver disso. Você acha que você, vivendo 50-50, vai conseguir? Ele jogou essa, assim. E eu lembro que eu era na Foi um época. incentivo e um banho de água fria ao Não, mesmo mas tempo, foi. né? E eu era, assim, na época, da minha personalidade, tá falando de quem é esse menino. Eu sou uma pessoa que. Não orgulhosa, assim, mas assim, tipo, se alguém me aponta alguma coisa, Desafio. A coisa do eu demoro desafio. pra falar, tá bom, você tem É. razão. Eu vou questionar, entendeu? Eu sou uma pessoa muito resistente, assim. E eu lembro que aí na época eu fiquei puto, eu fiquei irritado, assim, falei, "Ah, que absurdo, ele tá desmoralizando o que eu faço." Fiquei Aham. irritado, assim. Nossa, Mas, ainda mais depois de tanto que você estudou, né? não, Se tipo, pô, como dedicou. assim? Ele acha o quê? Que eu não levo a sério? Meu, eu lembro que ele falou isso e aquela ficou na minha cabeça. E aí, quando eu fiz 24 anos, eu era concursado do Banco do Brasil, Ó. trabalhava 10 minutos da minha casa. Era a coisa perfeita, porque eu conseguia Uhum. sair às 4 horas da tarde, tinha Não tempo para perdia estudar. tempo, né? Translado, nada Não, disso. tranquilo. Eu pedi as contas, que foi quando eu tive essa oportunidade de morar Ir pra fora. fora. Aí que foi o gancho. E eu lembro que foi uma das frases que mais me motivou. Eu falei, não, agora eu vou viver 100% disso. E vou, tipo, fazer realmente valer, né? Eu Fazer da, vou. da música a minha profissão. De Exato, eu vou verdade, né? realmente fazer, tipo, que se eu não tiver um show, se eu não tiver uma aula, se eu não tiver, Uhum. eu não pago minhas contas. E aí agora eu não tenho outra fuga. E aí, nossa, eu agradeço, então o Cauê, se estiver vendo isso, eu agradeço demais. Acho que eu nunca falei diretamente pra ele, assim. É. Mas foi uma chave. Então, assim, teve esse Vinícius, que foi o Vinícius economista, dos 18 aos 24. E tem o Vinícius depois dos 24, que Aí é música. mergulhou no mundo da música. Aham. Mas tem o Vinícius, que eu falo isso pra Nathalie, né, que é minha Aham, esposa, sim. que eu tive muito tempo na minha vida, assim, a música ela vinha aqui em primeiro em tudo, assim, né? Acima de, então às vezes eu sempre tive um perfil meio workaholic, algumas coisas Uhum. assim. Então, sei lá, de pegar um projeto, meu, passar dias assim, focado, trancado no meu estúdio e ficar dias sem dormir até terminar aquele negócio e tal. Sua família, sua mãe, seu pai não ficava preocupado, não? Não, eu fui morar sozinho muito cedo, então, tipo, Não tava vendo, né? mas, tipo, pessoas que chegaram a morar comigo, assim, eu acho que não fui um dos melhores companheiros, né, assim, porque é disso. Sim. E hoje eu tenho um outro parâmetro, assim, hoje eu sou casado, né, com a Nathalie, a gente tem um enteado, Uhum. e eu falo muito pra ela isso, tipo, o meu foco hoje é outro. Sim. Assim, hoje a música ela tá muito mais estável comigo, né, eu tenho ela. Lógico que a gente sempre tá correndo atrás, né? É como uma cenoura Sim. ali pro coelho. A gente sempre tá correndo, sempre tem uma coisa. Mas digamos que ela tá muito mais em paz comigo, assim. Mas faz parte, né, essa busca, né? Porque se você começar a se acostumar ou começar, tá bom assim, você vai perdendo, né? Exato. Não, isso A- isso Em sempre. qualquer profissão, né, que você tenha, se Sim, você começar, tá bom aqui. sim. Aí daqui a pouco você abre o olho e fala, poxa, peraí, as coisas mudaram, tem coisas novas aí, ou coisas mudaram e você não Exato, você tem que ir percebe, atrás. né? Então, assim, eu tô antenado, eu sigo atrás das coisas. Mas, hoje ter uma família, eu tô com 35 anos hoje. Uhum. Hoje ter uma família, né, com a Nathalie, com o Gael, que é meu enteado, assim, dentro daquelas linhas de prioridade, é a primeira prioridade. Então, eu. E deu uma nivelada aí, né? Então, assim, eu tenho isso como prioridade, de Sim, investir meu tempo, minha sim. dedicação de estar com E é eles. importante, E né? Muito aí, importante. depois disso, vem a parte do trabalho da profissão, saca? Porque no final, assim, é lógico que a profissão ela é importante, mas no final, quando você mais precisa, são as pessoas que estão do seu lado, Com certeza. né? É a família, né? Não, exatamente. Família. Isso é uma coisa que. Porque todo mundo tem o seu momento de baixa, né? De cair ou de, sei lá, às vezes não precisa de um evento muito assim, mas às vezes a gente entra num processo down, meio Sim, depressivo, e às vezes a gente nem sabe os motivos, né? Aí olha sim. pro lado, tá tudo bem aqui, tá tudo bem ali, mas se não é a família para estar ali, para te segurar,
É É, complicado, e né? também eu acho que é uma coisa que completa, porque na Sim. verdade essa família, né, que eu tenho hoje me inspira musicalmente, me inspira para criar, né? Tipo, a gente vai falar depois, mas meus tudo que eu faço hoje musicalmente tem um sentido. Quando eu vou numa apresentação, eles estão lá, ou se eu crio uma Sim. coisa, uma composição, é para eles, sabe? Então, já que você está tão inspirado, então, inspirado neles, mostra um pouquinho dessa sua Tá, então inspiração pra gente. eu vou fazer uma para começar. Aham. É uma música. Eu lancei um álbum recentemente chamado Paraty. Ele Legal, tem esse nome justamente porque ele é Paranápolis, né? Então, Paraty, nesse sentido. legal. São 8 peças autorais para violão solo que eu escrevi. E uma delas não é 100% autoral, digamos assim, porque foi uma canção que, na verdade, a Nathalie, ela cantava para o Gael, né, no Olha teatro, que interessante. uma canção de Niná. E ela me gravou essa música e mandou. E é uma melodia super doce, bonita, assim. Eu resolvi harmonizar ela, colocar uma outra enfeite ali no violão. E eu chamei ela de Para o Gael Ninar. E aí Legal. ela é se eu não me engano, a segunda faixa do disco. Então eu vou começar com ela, é uma música Tá. bem. Antes da gente continuar, Uhum. eu queria pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Quem estiver gostando do nosso episódio, manda para a família, manda para os amigos o link para assistir e conhecer esse artista único, né? Inscreva-se lá no canal do YouTube, no Instagram e agradecer também aos nossos colaboradores, que é a Criativa 3D, que proporciona esse espaço, e o Instituto The Black Hair, que também nos apoia para manter esse trabalho. E vamos ouvir um pouquinho do Vinícius, Bora lá, deixa eu só ver essa afinada aqui que. o ar-condicionado, né? Então, Para o Gael Ninar. É uma música bem tranquilinha, mas eu acho que ela pega a essência, né? A ideia do álbum era transmitir esses sentimentos, esse novo Vinícius que vive hoje, né? Então, essa música que eu faço com um outro sentido, né? Então, Para o Gael Ninar. Que coisa linda, hein? É isso, Nossa, lindo e mesmo. o motivo da canção é isso, é essa canção de Ninar que eu transformei nessa. Tem um aspecto meio de moda de viola e tal. Ah, ficou lindo, tá lindo mesmo. Nossa, parabéns, viu, Nath? Ah, sensacional. E aí eu acho que seguindo, né, dessa linha desse novo Vinícius, assim, ou desses Vinícius, né, que tiveram, então teve essa fase, tipo, sei lá, teve esse Vinícius da adolescência que, que era aquela coisa mais enérgica e tal, tipo, acho que eu queria fazer, não é rock, ter banda, vamos lá, vamos tocar onde for, já toquei em cada pulgueiro do imaginário, cada situação, assim. Bora lá, vamos meter 8 pessoas num carro, os Caramba. equipamentos e vamos. E aí tem esse Vinícius, tipo, sei lá, que tem meio que uma. Entre se entender ser profissional, mas ainda não é, que é entre esses meus 20, 24 anos, que eu curti, que, pô, estudava, dedicava, levava música a sério, mas ainda, sei lá, engatinhava nessas coisas do que era o mercado da música. E aí depois você tem esse outro Vinícius quando entra na municipal, que aí é um que entra de cabeça. Aí eu começo, meu, a querer
nossa, De então fundo escrever mesmo. edital, vamos Uhum. entender o que que é isso nesse processo. E aí quando essas coisas se consolidam, e eu precisei ter esse Vinícius, porque foi uma transição de carreira, então, para eu conseguir conquistar as coisas onde eu tô, eu precisei ter esse Vinícius realmente de, meu, vou escrever e fazer tudo quanto é edital, vou fazer projeto, vou tocar, vou gravar, fazer trilha, o que Se for, virar, né? para criar o meu Sim, nome, né. sim. E aí hoje tem esse Vinícius que, assim, eu tô tranquilo, assim, hoje eu tenho uma estabilidade com a música e eu consigo agora também dar um tempo para outras coisas que são importantes, né, por causa tô falando dessa questão da família, Da que hoje para mim família. é uma Sim. prioridade, e que realimenta, assim. Então O ela interessante é que, a sua passagem pelos estilos musicais, né, tá bem ligada à energia, né, da infância, da adolescência, né, e sim, agora mais maduro, mais tranquilo, né, sim. você se aprofunda mais nessa coisa mais clássica, é interessante isso. É, não, eu nunca tive barreiras, assim, Aham, de não eu sei que é muito clichê e chavão falar assim: "Ah, sou uma pessoa eclética", aham. porque é óbvio, tem coisas que a gente não vai gostar. Sempre tem. Mas eu sempre fui isso de muita seriedade, muito aberto, assim, a tocar de tudo. Isso, até o Daniel Murray, né, meu professor, ele falou isso. Eu lembro que no meu recital de formatura ele destacou isso, assim, foi uma característica da minha formação mesmo. Durante a munici durante a municipal, eu já estava envolvido com projetos a nível profissional de tocar música brasileira, mas, meu, eu participei 2 anos de ateliê contemporâneo. O que que é o ateliê contemporâneo? Hã. Tocar música contemporânea. Que é uma linguagem musical que eu só fui ter acesso realmente pela Municipal. E é uma música que, assim, ela demora um pouco para se digerir, né, a música contemporânea ela é isso, é uma linguagem que você precisa É, dar um tempo ali para principalmente nós brasileiros que temos como é que fala? Uma educação cultural um pouquinho mais a tipo, aquém, né. isso, é uma música que ela geralmente circula mais nas casas de concerto, no mundo acadêmico, ela não vai Uhum. estar tocando numa rádio, a não ser que seja Sim, na rádio USP, não sei. Mas tem um valor muito legal, eu sim, com diverti pra certeza. caramba, mas eu fui. Eu entrei na tele contemporânea, nunca tinha tocado, não tinha referência, fui. E numa dessas, inclusive, ganhei uma bolsa pelo Instituto Goethe para estudar com um percussionista do Ensemble Modern, 6 meses com ele, de música Caramba, contemporânea. legal. Fui. Toquei em cameratas, né, da camerata de violão do Thiago Abdala, que foi meu primeiro professor, fui Nossa, eu encontrar ele na sou IMESP. apaixonado por camerata. Então, toquei na camerata e aí repertórios diversos, desde tocar arranjos, reduções, né, de concertos do Mozart, Uhum. até arranjos para formações dentro, sei lá, de músicas, sei lá, populares brasileiras, para esse estilo. Meu, fiz estreia de músicas contemporâneas de compositores que escrevem dessa linguagem, fiz estreias de diferentes linguagens, de tipos de música de formação. Sei lá, eu nunca tive barreiras, assim. Sim. Essa diversidade que faz Eu que é o vejo Vinícius de hoje, né, essa eu vejo diversidade eu toda que vejo você todos esses campos que você sim. passou, né, todas essas áreas E da me música ajuda, mesmo, né. porque, por exemplo, hoje eu escrevo trilha para teatro também. Uhum. Então, às vezes, você ter esse repertório, dependendo da peça, do que você vai escrever, Você não vai você caber só essa você tem que abrir um pouco sua cabeça para Uhum. trazer material Sim, diferente. Às vezes, sim. a linguagem, para aquela trilha não é necessariamente a linguagem que você toca. E você não pode empurrar. É. Às vezes o processo Não, artístico tem o processo artístico ele é, vem em primeiro lugar. O processo sim. não, o conceito artístico Conceito vem em que primeiro foi lugar, o seu ego vem uhum. depois. Sim, Então, sim, às vezes você vai ter que fazer uma trilha que são, sei lá, ou você vai pegar recursos de outras linguagens. Então, sim. eu nunca tive restrição, assim, e eu agradeço muito por isso, porque, óbvio, você acaba se especializando em certas coisas, né. Se alguém me chama para uma gig de heavy metal, eu falo: "Não, pô, faz tempo que eu não toco essas coisas, eu não tenho o repertório na mão". Mas, se alguém fala assim: "Eu te dou 6 meses aqui pra" eu lembro que uma vez, eu já estava no mundo do violão, uma cantora do Pará, Liege, veio pra cá fazer um concerto de guitarrada e carimbó. Aham. E aí ela me chamou, por indicação. Eu nunca tinha tocado carimbó na minha vida. Eu falei: "Tá bom, manda aí o trabalho". Fiquei lá ouvindo o disco dela, tirei as músicas, fiz o show. E aí gostei pra caramba, porque é Legal. muito legal a linguagem da guitarrada, né, que tem aquelas nuances com vários ritmos da América Central e tal. E foi isso, e coisas que e você vai aprendendo um pouco de cada.
né? Isso vai enriquecendo, né, o seu trabalho Sim. e as suas criações, né. Fala um pouco das suas criações, o que você além do álbum, né, que a gente Ah, precisa sim. falar mais um pouco, Ah, ó, peças, sim. trabalhos que você já fez. Como compositor, eu tenho, né, tem esse álbum que eu lancei. Uhum. Eu já fiz muito trabalho de arranjo, né, de escrever a linha de violão, ou fazer uma harmonização para melodia para cantores que às vezes me chamam, tipo: "Ah, tem uma canção, quer fazer uma parceria?". E tem esse trabalho voltado ao teatro também, né, como diretor musical, então fiz muita trilha para teatro, com diferentes linguagens, assim, tanto com banda tocando ao vivo, quanto Uhum. com linguagem de música eletrônica e um som mecânico disparado e tal. Então você é um É, cara sem limites, né. é Que isso. legal, É, é muito legal. mas é isso, vai criando esse Aham, portfólio, né. aham. Mas eu digo que o lado de compositor está começando a surgir agora mais. Eu já escrevi coisas, mas minha parte de criar, eu acho que eu me identificava muito antes mais como parte de arranjo, que Uhum. não deixa de ser uma criação, Sim. óbvio, mas eu sempre gostei muito, assim, de pegar peças e reelaborar elas para formatos que eu ia tocar. Então, um dos trabalhos que eu tenho, que foi um dos trabalhos mais importantes, né, dentro da minha carreira, assim, que é o Corda Platinella, foi o trabalho que eu Uhum. mais tive premiações e oportunidade de tocar por aí, que é um duo de violão, solo e pandeiro. E a percussionista é a Beatriz Schmidt, hoje ela mora em Curitiba, é uma percussionista fantástica, uma das maiores pandeiristas que eu já tive a oportunidade de ouvir tocar, ela é um monstro, assim, da percussão, um absurdo que ela tocava. E a gente formou uma ideia de juntar a linguagem de violão solo com pandeiro no mesmo nível. Não era tipo um pandeiro que acompanhava um Sim. solista de violão, mas era um pandeiro que fraseava e cantava junto com aquele violão. Sempre foi a premissa nossa, né? E esse material aí, como é que a gente tem acesso a ele? Só buscar corda e platinela. É só lembrar corda do violão e a Uhum. platinela do pandeiro, é os dois. Legal. E muitas dessas peças que são desse duo são de arranjos, que adaptações. E o Que mais, você fez. e o mais legal de escrever para um instrumento de percussão é que você tem total liberdade, assim. Uhum. Porque você não tem que se preocupar se vai dar um choque harmônico a alguém, não. Mas você tem que ter uma criatividade rítmica muito grande, Sim. né? E eu lembro que desse período eu também fui estudar percussão, eu fui tocar em bloco, para eu entender mais a linguagem Entender. daquilo que eu estava Uhum. escrevendo, porque tocar música brasileira você precisa realmente eh, ter um pé na percussão, porque é a É a base, base, né, né, do da que está música ali. brasileira, né. Exato, você toca em cima de sistema de Uhum. claves, é Sim. um negócio que você precisa conhecer, né, o ritmo. E aí então foi esse período que eu muito criei arranjos, que o violão dialogava com o pandeiro, e eu comecei a tomar liberdade de pegar esse material e brincar e colocar minha cara. Eh, e aí, quando eu entrei na Fábrica de Cultura, que é onde hoje eu sou arte educador, eu fui chamado para um projeto que aí eu tive que começar a criar Do trilhas. zero. E aí foi quando eu me envolvi com esse lance de criar trilha para teatro. E aí realmente é uma outra linguagem, porque aí não. Tudo bem, assim, de instrumento, eu tive formação violão, formação completa, não, Uhum. completa entre aspas, né? Tive uma formação de um currículo, mas a formação a gente sabe que a gente nunca pode Completa aprender. nunca completa, né. É, tive como guitarrista, estudei cavaquinho também na Aham. Inesp, fui estudar de forma diversa percussão, sei tocar algumas coisas de contrabaixo e tal, mas quando você Uhum. vai escrever em algumas linguagens para teatro, assim, não é você solando o instrumento, não Aham. é. Isso é uma coisa que me bateu, assim, que me virou também. Às vezes você fica muito ligado a ser instrumentista, mas a música é muito além disso. Então, quando alguém te chama para escrever para teatro, você ser um bom violonista não vai te resolver. Não resolve. Porque às vezes a peça não está querendo que você fique solando lá na Uhum. frente. Não é Ele performance, né, e sim a criação, é né. criação. Então a música às vezes pode ser um ruído. Uhum. Às vezes a trilha é um silêncio. Às vezes o silêncio é a trilha. Mas é você criar a concepção de você entender como que o que eu vou contribuir como camada vai agregar na cena que eu estou vendo. Às vezes não ter Legal. música é a trilha. Uhum. E aquilo é O machucante. cinema, o teatro tem muito disso, né, a Exato. música vem para dar aquela completar, né, Sim. para levar você para um certo sentimento, né, seja lá qual que a peça ou o cinema quer te levar, né, a música ajuda nisso, né. Não, total. Eu tive um professor de contraponto e harmonia, que foi o Matheus Bitondi,
E ele falou uma vez, um negócio que eu acho muito legal, que se você vai num filme, ou numa peça, mas vou pegar o filme, que eu lembro que ele deu o exemplo de cinema, e você lembra mais da música do que da cena, é porque tá errado. Porque ali não são camadas. Sim. Então, assim, É a música que vai te levar para aquela cena fixar, né? sim, você pode até lembrar, você fala, meu, aquela trilha é genial. Mas você lembra da trilha no sentido que, meu, você viu, porque aquela trilha, na hora que o cara foi fazer. Aí somou. Aí, tipo, você fala. Você ouve a música e já lembra, é como se Sim. estivesse vendo a cena, né? Não, é que nem, pô, a cena do, sei lá, trilha do Exorcista, meu, você ouve aquilo, você já vê a cena do padre Merlin chegando lá, Mary, não lembro o nome do padre, chegando, e aquela clássica fotografia dele olhando pra casa, né? Mas aquilo, a imagem tá conectada com o som. Né? Ou você ouve a trilha do Arquivo X, eu lembro. Né? Do seriado, né? E aí você já sente o clima da série, né? E, tipo, é isso. Aí tá no mesmo nível. Agora, se você vai... Pô, eu não lembro agora... Eu acho que era Dunkirk que o Hans Zimmer, né, que fez a trilha, é um tic-tac. A trilha é só um relógio, assim. Né? E é isso. E fixa, né? Não, e é aquilo ali, com todo o contexto. Então, entrar nesse mundo de escrever coisas que eu não era mais assim, eu ser um instrumentista, me virou a chave de eu falar, não, eu tenho que me encontrar como músico de outras maneiras. Não só agora ficar estudando o instrumento, mas também estudar outras formas de manifestação. Então eu fui o quê? Fui estudar produção musical. Porque às vezes você precisa saber se gravar, você saber se mixar, você saber chegar no estúdio e falar pro cara, o que você quer? Você chegar num lugar totalmente leigo, né? Então, nunca é bom. É por isso que é sempre bom você ter uma variedade, né? De habilidade, de conhecimento, nem que seja superficial, né? Às vezes você tá tocando e o cara tá passando o som pra você não sabe nem falar pro cara, tipo, o que é o equalizador? Sim. Você precisa saber disso. Sim. E isso não é um conhecimento que tá aqui. Não. Tem que estar em outro lugar. Então, isso dá a parte de áudio, né? E eu lembro que eu comecei, com o Bitonde foi isso, comecei a pirar esse negócio de entender as linguagens, as estéticas de composição. E ele mesmo falava, a pior coisa quando você, sei lá, você sendo violonista ou pianista, não compõe no seu instrumento. Porque quando você compõe no seu instrumento, não é a pior coisa. O Ginga compõe no violão, o João Bosco compõe no violão, Belinati compõe no violão, não é isso. Mas é que a tendência é você cair em vícios, maneirismos, os licks. E aí, quando você vai tentar compor no instrumento que você não sabe ter o domínio, você não vai pelo óbvio. Você pode achar coisas que a sua mão no seu instrumento vai achar primeiro do que sua cabeça. Sim. Então, eu lembro quando eu tinha os exercícios de contraponto, de harmonia. Mas você usa essa técnica, por exemplo, você vai compor, você não vai usar o violão, você vai usar um teclado. Depende do que por exemplo, o Paraty eu compus no violão. Porque qual que foi a ideia? O Paraty, eu gravava sempre de manhã, assim, pelo menos uma vez por semana eu fazia isso, eu gravava vídeos pra Nath, improvisando coisas. Porque eu gosto muito dessa linguagem do violão solo improvisado. Uma coisa que o Dani me introduziu com o método do Ralph Towner e tal. E aí, de muitas dessas improvisações surgiam temas que eu guardava e depois eu desenvolvi e viraram os temas que estão hoje no Paraty. Né? Então, foi um processo totalmente conectado com essa... O Paraty é esse disco. Esse disco, exato. O nome do disco é Paraty. Exato. Então, eram temas que eu ia lá, eu gravava... Paratinat. Paratinat. Pelo menos fica subentendido, porque na capa tô eu e ela. Quer dizer, não aparece, mas aparece nossos pés, pelo menos. Porque é uma das músicas que tem, chama Pés Descalços, aí faz uma ligação. Mas então essas eram músicas que nasceram no violão, porque foram desse processo de improvisar no violão. Sim. Mas eu lembro que quando eu ia fazer os exercícios de contraponto na Municipal, eu nem pegava o instrumento, porque era realmente uma matemática lógica, né? De, essa voz vai aqui, essa voz aqui, vê o intervalo, putz, não tá dando intervalo paralelo, tal, beleza. Imita aqui, faz aqui, movimento contrário aqui, tal, resolve aqui, faz cadência assim. Matemática pura. Sim. E era assim com os compositores, tipo, Baile escrevia uma missa por semana. Caramba. Mas era isso, porque é uma coisa muito dos caminhos, assim. É uma coisa metodológica mesmo. Sim. E o sentimento da música, lógico, existe a inspiração divina, mas
A música é uma linguagem muito matemática, assim, e esses sentimentos são meio que matematizados. Você começa a saber, eu quero uma sonoridade meio assim, você já sabe Você já sabe por onde e aí você qual a matemática que você vai isso. usar para Mas aí você não precisa mais do instrumento. E aí quando você vai para o instrumento sabendo esses caminhos, é que começa a virar fica muito legal. Porque aí você começa a buscar essas sonoridades, mas aí você vai a partir da lógica musical e não pela sim, mão, sim, sim. né. É aí que eu acho que a teoria começa a fazer a diferença, porque aí ela se conectou com a música. Aham. Ela não ficou uma coisa só abstrata que você leu, né, Uhum. que, sei lá, cadência X, o que uma sexta napolitana é isso. Foi Não, feito com consciência, você exato, está você fazendo com ouviu, consciência. você fala: "Caramba, essa é a sonoridade de uma sexta napolitana. Ah, eu quero esse som, então eu vou lá e faço". Uhum. Mas você já sabe na tua cabeça como é a sonoridade. E o Beethoven falava isso muito pra gente: "Escreve, tenta ouvir o que você está escrevendo, já sabendo, e vai meio que Sem o instrumento, ouvir lá na sua exato, cabeça. e vai colecionando esses sons. Aham. Vai colecionando como que é o movimento dessa voz com essa. Ah, você viu como que abriu essa abertura aqui de voz você fez. Tenta já porque aí você vai conseguir criar música assim, você: eu quero essa estética, eu quero esse som". Você já sabe o que você precisa. Uhum. Aí você pega esse instrumento, só coloca, às vezes muda uma outra coisa, mas isso aqui vira o quê? Vira uma ferramenta de expressão musical, mas a Sim, música tá aqui. legal. E Isso aí que eu acho que é os isso te ajuda também na hora quando uma pessoa te pede um trabalho, né: "Ah, eu preciso de uma música para uma peça", ou seja lá para sim. qualquer finalidade, que precisa ter essas nuances ou levar a esse sentimento, ou você já tem tudo isso, Você já tem tudo, você não esse precisa ficar essa material, né. horas caçando, Aham, e você foge dos maneirismos, porque você não sim, vai querer cair nos leaks, sim, você vai e é legal você ouvir outras coisas também, sim. né, entender outras composições, entender, tipo, outras sonoridades, outras escalas, outras linguagens rítmicas, e tudo isso vai agregando. E isso você não precisa do seu instrumento, você precisa do seu ouvido e tá lá. E e aí, então, desse lance de compor, né. Então, quando eu me vi desse lance de tipo, putz, não basta ser só um instrumentista para ser um bom músico. Uhum. Ser um bom instrumentista é o mínimo, mas ser um bom músico, ser músico, é muito além disso. Então eu comecei a me enveredar de querer entender mesmo de produção musical, de composição, de arranjo, de direção musical, né. Direção musical é um negócio muito louco, começou na minha vida há uns 2 anos, assim. E dirigir musicalmente não é só, eh tipo, no caso de fazer a direção musical de um espetáculo, não é só trazer a trilha, mas é você saber dialogar a música com outras linguagens, né, num local mais amplo, saber dialogar a música com o figurino, com o cenário, Além com de tudo isso que você faz direção musical também. sim, fiz, e é um negócio que é muito legal É, porque você aprende a colocar, você aprende a colocar música, não só como ator principal em tudo. Você começa a ver as outras artes também. E sim, aí você se agregar, né. e aí você se amplia, entendeu? E você começa a ser um artista. Sim, Você começa a se interessar porque, pô, se você vai fazer direção musical de uma peça, meu, você tem que ir no teatro. sim. Se você vai fazer trilha para o cinema, você tem que ver filmes, tem que ler, tem que se interessar por outras coisas. Não é só: É, eu vou fazer a trilha daquela peça", não, você vai ter que ter não, você referências, tem que você vai ter que ter saber, um entendeu? aprofundamento, né. Exato. E aí é muito louco, porque você vai se interessando por mais que você não vai ser ator, você não vai ser Aham. dançarino, mas, nossa, eu lembro quando eu tive que escrever uma trilha pra uma linguagem de dança, né, de escrever Sim, sim. e é muito louco quando você vai escrever pra uma coreografia, porque a coreografia é quem rege, não o A contrário. coreografia já está pronta. A coreografia tá pronta, exato. Então você tem que casar a sua música pra ter Uhum, pontos e, meu, eu literalmente meu processo foi de, tipo, pegar a coreografia, transcrever ali, assim, tipo, meu, tanto tempo fez um uhum, braço pra cima. sim. E eu falo: "O que que esse braço pra cima representa?". "Putz, isso aqui é um clímax, então quando chegar aqui eu quero esse acorde". Cara, Então eu que vou louco isso. é outra forma de compor. É Gente. outra forma de você escrever. Mas o quê? Você tá
sendo regido por Porque uma outra linguagem. normalmente, pelo menos em dança, né, do pouco que eu conheço de dança, Sim. a coreografia você faz em cima da música, né? Agora você fazer a música para a coreografia, Mas cara, isso é muito eu, louco. assim, com a minha experiência foi assim, Aham. de tipo, de ter a coreografia. Geralmente o coreógrafo tem uma Sim, referência, né? sim. Tipo, é um hip hop, Aham. pra você também não chegar lá com uma coisa muito caricata, mas ele já tem uns gestos, né? Uhum. E isso foi uma coisa que a música contemporânea me deu, por exemplo. Legal. Porque na música contemporânea, a gente trabalha, né, digamos que na música tradicional, tradicional entre aspas, mas a gente, quando vai falar a nível melódico, a gente entende os motivos, os desenvolvimentos motívicos, as frases, os períodos. Uhum. E a música contemporânea, ela abandona esses. Não é que ela abandona, mas ela começa a se preocupar mais com timbres e principalmente com gestos. E esse negócio de gestos é muito louco, porque ele abre tua cabeça, assim, né? Uhum. Porque a ideia do gesto musical, O que é um gesto o musical, gesto musical às vezes é Vinícius? um arpejo, Uhum. às vezes é um batuque, às vezes é um timbre, né? É um gesto musical, é como se fosse um motivo melódico. Ele é um pequeno fragmento gestual, assim, que ele proporciona um som. Uhum. Então pode ser um raspar nas cordas, Sei. pode ser um slap. E aí você constrói em cima desses gestos. Então eu vou somar esse gesto com esse. Um arpejo seguido de um slap. Eu tenho um gesto que é assim, depois é um slap. Uhum. E é muito coreográfico. Sei. Eu lembro que eu toquei uma música do Brauer chamada Personaria Duo. E um dos movimentos dessa peça era literalmente assim, tinha som de estalo, Aham. sei lá, som. E é isso aí, a partitura é escrita disso. E você tinha que saber. Meu, se você não comprasse essa ideia, Uhum. tinha Ah, coisa não que você tem tinha. como, Você tem que tinha coisa comprar a que. ideia, né? Tinha coisa que literalmente você tinha que gritar, Aham. tipo, no meio, assim. E fica muito legal quando você Aham. compra e você se entrega, assim, na música. Mas esse lance de pensar essa música para os gestos é você realmente quebrar um pouco as lógicas de mais tradicionais, assim, você colocar umas brincadeiras. O Hermeto faz muito isso. Uhum. O Hermeto Pascoal é um cara que ele coloca esses gestos, às vezes, nas composições dele. Sei lá, você vai tentar explicar com a teoria, você não vai achar, Não vai conseguir, né? mas tem uma É. outra ideia ali por trás. E eu acho que então é isso. Tudo de um pouquinho que você vai fazer na vida vai Vai te. te formando, né? Vai Mas te... mostra um pouquinho mais do seu disco Vamos, aí pra vamos. gente. Eu vou fazer a música que segue, que é uma música que agora sim, a outra foi a Para o Gael Ninar, né? Uhum. Eu vou aproveitar a afinação aqui e eu vou fazer um mantra para ela, que é uma música que o para ela sempre é para a Nath, né? O disco todo é Sim. referenciado para ela. Mas a Nath, ela é uma pessoa que ela é muito espiritualizada, né? Ela envolvida com xamanismo, com yoga, e ela me ensinou muitos mantras, assim, muitos não, mas alguns. Sim. E isso foi muito forte, assim, né? Eu acho que eu nunca tinha meditado, sei lá, como eu meditei com ela, tipo, a gente já chegou a fazer sessão de meditar e da prática xamânica dela. Então ela me introduziu a várias questões, assim, do espiritualismo Espiritualidade, né? dela, Espiritualismo. que foi muito marcante, assim. E ela toca tambor também, e aí super legal ouvir ela cantando os mantras, e isso ficou. E uma das vezes ela mandou um mantra para mim no WhatsApp, assim, eu comecei a transcrever e eu gostava de depois tocar para ela, fazer arranjos em cima dos mantras que ela Sim. cantava. E aí surgiu um dia a ideia dessa um mantra para ela, que é Essa um mulher te inspira, hein? E muito. não é pouco. Então um mantra para ela. Vamos lá.
Dá para meditar bem, hein? Dá para meditar Sim. profundamente Inclusive, essa música parte de um gesto. Esse harmônico é um gesto. Aham, E a ideia é como se fosse aqueles pins. sim, Sabe? Você pensa qualquer estereótipo de sim, sim, imaginação. sim. E aí ele meio que vai ressoando como se fosse esse. Você vai se aprofundando e lá no. Sempre tem essa coisa etérea de fundo. Muito Assim. legal. Mas partiu disso, partiu desse gesto. E então tem essa linguagem, esse braço aí, essa visão contemporânea, assim. Embora não seja, né, uma música nos moldes, como Uhum, se sim, imagina uma sim. música contemporânea. Então. Mas enfim. Mas o que você pensa ou espera mais da música? Como Ah, instrumentista, como você compositor? disse pra mim ou pro mundo? Para você. Vamos para os dois, né? Primeiro para o Vinícius e para o mundo. Olha, eu acho que pra mim. Nossa, é uma pergunta bem difícil. É, eu acho que ainda tem. Existe. Muitos dos Vinícius que eu falei que passaram, não é que eles morreram. Eles ainda vivem. Sim. Então existe ainda aquele Vinícius, cara, que, tipo, meu, se você me coloca numa roda, eu fico 5 horas tocando e não vai embora. Assim. Existe aquele Vinícius adolescente que tá aqui Legal. ainda, que gosta da fuleiragem, de Aham. bora lá. Existe esse prazer lúdico de fazer música sem se importar se vai ter um cachê ou não, mas vamos Uhum. reunir uns amigos e tocar. Nossa, eu lembro que na época da pós a gente ia fazer as rodas, eu era o fecha-nunca. Assim, Interessante isso, porque eu conheço vários músicos, né? Sim. E chega num ponto da vida deles que eles não querem nem saber, né? Não, eu vou ali com os amigos, não, eu não quero pegar instrumento, não quero tocar, eles querem aproveitar, né? Eles falam assim, eu quero aproveitar aquele momento, aquilo não vai ser um trabalho para mim, não Ah, vai isso ser um sim. divertimento, né? Não, isso é um clássico, isso é um Aham, clássico. Tem momentos assim que, tipo, quando você não tá de saco sim. cheio, você nem leva o instrumento. Porque sabe, você chegar Aham. no instrumento e fala, e aí, vai dar canja, vai tocar? Você fala, "Puta." Porque você vai pegar, você não vai querer tocar de Aham. qualquer jeito, você já vai. Sim, Meu, vai vir o profissional em primeiro isso. lugar, né? E isso que é uma coisa que é engraçada, tipo, o profissional. É, ele tem que estar sempre, mas a gente não pode deixar ele sempre falar em cima da gente. É bom a gente deixar também o que explora, o amador, digamos, entre aspas, Uhum. aquele que não tem medo de errar, Sim, sabe? Tipo, é engraçado que eu sinto isso com instrumentos. Por exemplo, cavaquinho foi uma coisa que eu estudei bem menos, assim. sim, sim. Eu fiz 2 anos de curso livre na EMESP e tal. Eu, quando pego cavaquinho, eu sinto muito uma liberdade, Para porque errar. eu não me vejo como cavaquinista. Aham, sim. Eu toco cavaquinho em É. casa, me divirto, uso até como forma de pesquisa, mas quando eu pego isso aqui, Vira, é é muito outra louco chave, a né? chave que vira, porque é uma coisa que não, às vezes é difícil me conectar com essa liberdade. Essa liberdade de tipo, parece que se eu tenho que tocar isso aqui, eu tenho que tocar muito bem. Uhum. Eu tenho que, tipo, realmente brilhar com isso aqui. E eu lembro que guitarra, quando eu era só guitarrista, eu tinha isso. Aí quando eu passei a focar mais no violão, hoje quando eu pego a guitarra para tocar, eu, Aí você já se sente mais eu livre. sinto, porque como eu tô fazendo mais essa Aham, base como sim. violonista, e eu me sinto muito mais livre para explorar, de sonoridade, e às vezes eu vou achando coisa, eu não ligo se não sai, porque parece que aquele profissional chato que fica na Aham. orelha, ele deu uma aliviada. Mas não se sinta um extraterrestre, porque eu conheço muita gente assim, de outras profissões. Só um exemplo, eu tenho um amigo que é advogado. Uhum. A gente está aqui conversando, batendo papo, assim, descontraído. Se você fizer uma pergunta para ele, outra pessoa, parece que baixa uma outra coisa nele, assim. Ele muda o tom de voz, a maneira de falar. Se perguntar, né, num caso assim, como é que faz? Ele muda, ele vira outra pessoa. Sim. E eu também, na minha antiga profissão, né, no corporativo, eu também fui assim. Tá aqui, tá, se você fizesse uma pergunta técnica, eu mudava também. Veio aquele profissional, né? Então não se sinta diferente, não, Sim. porque é totalmente normal isso aí. Eu vejo muito, e muita Não. gente isso aí. Então, é muito louco isso. Então, tipo, eu vejo, assim, às vezes a gente vai participar de sarau, com músicos, né? Tipo, eu não tô. Às vezes é um ambiente de sarau. As É pessoas só estão para se na casa, divertir. né? As pessoas ficam nervosas, uma cobrança, tipo. E cadê aquela diversão, aquela rodinha de violão que você tinha com adolescente, É. sei lá, você pegava e bora tocar e Mas então cantar. você não consegue se divertir. Então, aí que tá. Depende muito do ambiente, assim. Tá.
se eu tô, às vezes, por exemplo, sei lá, eu tô em casa, vem um amigo meu, que a gente senta pra tocar, e eu sei que é um amigo que, meu, ele já me conhece, Aham. ele não vai me julgar, Sim, ali sim. eu consigo. Ali eu Entendi. consigo voltar pra esse, que é muito gostoso. É, o ambiente faz muita diferença, né. Mas é muito gostoso quando a gente faz música desse Aham. jeito. Porque é de uma leveza, assim, que você se conecta com aquilo que realmente te atraiu no começo, que é o gostar de tocar, de fazer É. som. Agora, quando eu vou tocar num ambiente que seja leve, não é uma apresentação, Sim. mas tem alguém ali que não me conhece, nunca me viu. Uhum. Aí o profissional fica, não, espera aí, não vai Não, fazer mas besteira, você vai se queimar pra essa pessoa, essa pessoa não te conhece. Garante o aquela seu, cobrança, né. tipo, Aham. se impressiona primeiro, depois você fica tranquilo, tá ligado? E é isso que Muito parece que é bom. essa cobrança de que toda hora a gente tem que estar se provando. Mas o legal é que você consegue, separar isso, pelo menos em alguns momentos, né. Mas Porque, em toda profissão, principalmente na arte, né, tem aquele momento que você não quer só o profissional, você quer só se divertir mesmo, né, ou isso. tocando, ou cantando, ou dançando, né. Então tem aquele momento que você quer só se É, divertir, o exemplo né. é que, por exemplo, sei lá, se eu sou cantor, eu não sou cantor, mas se eu fosse, eu vou num karaokê e eu fico com Uhum. medo de cantar no karaokê. Sim. E a melhor graça que eu tenho pra não ser cantor, se eu for num karaokê, eu canto qualquer Porcaria do coisa, qualquer qualquer jeito. nota, entendeu? E daí? Eu Essa não- é a parte legal, né. então, mas da mesma forma, Aham. por que que eu não posso pegar e tocar uma música meio escrachadão pela Uhum. diversão, Sim, sim. entendeu? E não desrespeitando a arte musical, mas Exato, claro. explorando o fazer, entendeu? Então, acho que assim, eu acho que todos os Vinícius meio que habitam. Então, tem esse Vinícius que é muito gostoso de entrar em contato, que é esse Vinícius criança que, meu, ficava explorando o teclado, que ficava ouvindo os discos da minha mãe e que Uhum. ficava fazendo air guitar. Esse Vinícius, quando eu consigo me conectar com ele no flow que eu tô Se tocando, sente muito bem, né. é onde vem as melhores É. coisas. Nossa, é muito gostoso. Assim. Aí tem aquele outro Vinícius mais, é, digamos, mais exigente, esse que é aquele que, tipo, ele vai te cobrar uma perfeição, ele vai te cobrar. Profissional. E não só profissional, mas eu acho que aquele mais ambicioso, tipo, meu, Uhum. dá pra Sim. fazer melhor e tal. Esse Vinícius, ele é muito bom, eu gosto dele quando para um crivo meu, assim, de tipo, se eu vou fazer um trabalho e tal. Produzir. Ele é meio que um porto seguro. Se eu não me sinto bem com ele, eu não entrego. Sim. Eu tenho que agradar ele. Só que às vezes ele é muito exigente, mas eu tento agradar ele. Mas ele é muito chato também. Sim. Porque ele, às vezes, pode, de uma situação dessas, de ser uma Excesso de coisa. cobrança? É, uma coisa que era pra ser de boa, que foi tranquila, você volta. Ai, nossa, que porcaria. E, gente, não era pra ser desse jeito. Uhum. E eu acho que também tem agora esse outro Vinícius que, tipo, vê a música com mais carinho, assim. Eu, por exemplo, criei um hábito hoje que sempre quando eu vou estudar, eu pergunto pra Nath, posso estudar aqui com você? Uhum. Né? E às vezes eu tô tocando, e aí ele não é só de estar tocando e incomodando ela com o meu som, mas é de, tipo, tá dando um carinho, de Sim, tipo, sim. olha que gostoso, assim, o clima que dá pra se criar com a música, é usar a música como uma conexão. E aí é uma outra relação que você tem. Sim. É uma relação de, tipo, da música ser uma expressão sua, de Livre, né. É uma livre, expressão livre, né. de... Ali não é nem o lance da diversão, Uhum. não é nem o lance do profissional, é só um lance de, tipo, Tipo um relaxamento. um relaxamento, assim, uma coisa que te conecta. É uma coisa que te conecta É, com o uma presente ali. espiritualidade musical. Pode dizer assim. É quase como uma religião. É quase que uma religião, né. Hum. E tem, lógico, o Vinícius, né? Tipo, sei lá, o Vinícius economista, para dizer que a economia não foi totalmente perdida na minha vida, mas eu sou muito metódico com minhas Sim. coisas assim. E isso é uma coisa que é muito boa para fazer artístico. Então, por exemplo, minha rotina de estudos, meu, eu tenho vários Disciplinado. cadernos anotados e, tipo, o que eu tenho que fazer, eu sei que eu vou fazer amanhã. Antes de dormir, eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Uhum. Eu tenho os métodos e tudo. Mas se você não faz isso, você não consegue manter o repertório, você não consegue manter a sua técnica, você não consegue estar com a sua performance e você não consegue progredir. Então, é um lado que, sei lá, não que eu fui metódico por causa da economia, mas não sei, é um lado que eu tenho que eu acho que a economia aguçou, assim, porque como eu trabalhei em banco você precisava ser muito assim. Uhum.
Banco eu escrevia num caderno que eu tinha que fazer, e você tinha que olhar 300 vezes, não podia fazer errado, é tudo muito É. Você tava método. mexendo com dinheiro, né? Números. É número, e tem que ser muito certo, Sim, entendeu? sim. Então, eu sou muito com datas, assim, nossa, tipo, o meu calendário, assim, eu vou lá, marco, tanto que fazer. É. Isso é interessante porque, assim, algumas pessoas acham que tocar um instrumento, ser músico, é uma coisa simples, e não é uma coisa simples. Não. Exige muito da pessoa, organização, método, empenho, anos de estudos, né? Sim, o que você mais vê, assim, eu como educador que eu vejo, é a gente fala, comecei a tocar, mas, ai, não fui pra frente. Aí, às vezes, tá, mas como que você vai fazer educação? Tocava, sei lá, uma vez por semana. Não Não vai funciona? funcionar. Não funciona nunca. Conversei com uma aluna esses dias isso. Eu falei que ela faz personal trainer, né? Eu falei, meu, se Uhum. você vê a música como uma academia, é a mesma coisa. Porque você está trabalhando coordenação motora fina, memória muscular, e você está desenvolvendo uma articulação e uma musculatura também que talvez você nunca Uhum. tenha trabalhado. Sim. Então vale mais você fazer 15 minutos todo dia do que você fazer 8 horas uma vez por semana. Se você vai na academia e corre 10 minutos de esteira todo dia, o seu condicionamento físico vai ser muito melhor É. do que se eu correr uma vez por Correr mês. uma vez por mês, 1 hora. Isso, capaz de você morrer, inclusive. Você ter um ataque cardíaco Exato. e morrer, né? Então é isso. Eu acho que esse lado metódico eu tenho orgulho dele, assim. Tipo, Legal. eu falo com muito orgulho, assim, que eu tenho esses meus métodos, esse meu jeito rigoroso de ser, e é uma coisa que eu passo também, que eu acho que tem que ter. Então isso eu acho que você perguntou lá antes, né? O que você quer pro... Eu acho que esse é o Vinícius que eu quero com a música, assim. Sim. Eu quero levá-la cada vez mais leve, do meu lado, caminhando com o meu ritmo, assim. E quando eu quiser entrar numa fase que eu quero mais criar, e que seja leve, se eu quero uma fase que eu quero... Sabe como se chama isso? Ah, Amadurecimento. Você é. está, você está amadurecendo. Bem-vindo à vida adulta. Mas Porque é exatamente. uma das coisas bacanas, né, que a gente ganha com o amadurecimento. É essa coisa, não, vamos mais devagar, não precisa ser daquele jeito, né, atropelado, corrido, Sim. né? A gente... Isso só vem com a idade, não tem jeito. Não, então é isso que eu sinto. Porque na adolescência a gente é tudo muito É, eufórico. não, É tudo, tudo tudo fogo no para ontem, parquinho. Bora lá. E não sei o quê. E a ansiedade gente... total. Isso. E eu sou uma pessoa ansiosa. Então, Aham. putz, eu era 200 por hora. Então agora, saber ver as coisas com mais calma. A gente, meu, tudo Bacana. bem. Isso não aconteceu agora, mas olha as outras coisas que aconteceram. E aí, para terminar com a pergunta que você fez, do que eu vejo para música como um todo, aí eu acho que é mais um olhar social, assim. Eu acho que eu vou colocar mais a nível de Brasil, mas eu acho que isso pode ser feito também em outros países, mas a nível de Brasil a gente consegue falar melhor porque Uhum. a gente vê com mais clareza, né? Mas realmente da arte ela assumir uma posição de não de respeito, porque ela é respeitada, mas assim, ela assumir um nível profissional que as pessoas têm uma percepção de nível profissional, como as pessoas têm com medicina, com Uhum. direito, com contabilidade. Isso começa onde? Inserindo a arte no currículo escolar, mas não como recreação. A arte pode ser recreação, não estou falando que Sim. não pode ser, mas o problema é que a gente tem no ensino básico, geralmente aula de artes, é uma aula de 1 hora É na semana, criação. É recreação. recreação. Mas aquilo ali, fazer argila, tudo bem, pode ser uma Uhum. recreação no começo, mas, meu, existe uma escola Exato. de artesãos, existe uma linguagem de artes visuais, de você fazer esculturas, que sai daquilo ali, de você fazer uma aquarelinha ali Meu, existe pintores. De você fazer uma rodinha de música para cantar, sei lá, uma canção mais... Uhum. Mas, meu, ali tem instrumentos que podem... Eu acho que tudo bem ter o lance da inicialização artística, né? A iniciação artística. Mas aquilo ali também tem que ser tratado com a corrente de pensamento e a carga de conhecimento que, Que vai assim como construir esse não, ser, né? assim como matemática, assim como Sim. português tem, porque existe um acúmulo histórico de conhecimento gigantesco por trás Gigantesco. e que dialogam com outras linguagens também e outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que não só digo para música, mas acho que para artes como Para arte geral, em geral, né? a gente precisa realmente entender
que não se faz um cidadão só aprendendo português e matemática. Eu compartilho desse seu sonho, viu? É. Uma das coisas que eu defendo aqui, né? É essa educação artística mesmo, assim, né? Não, Cultural para as crianças, para os adolescentes, né? A gente está vendo aí, principalmente a adolescência, né? Eles estão bem dispersos nessa. Então, e é Estão produzindo umas coisas assim bem estranhas. mas é uma coisa que, assim, sabe, tipo, a gente não pode culpar o adolescente. Tipo, putz, o adolescente ele está criando uma coisa de baixa qualidade. Tá, mas qual acesso que a gente deu de coisas de boa qualidade? Eu digo boas porque a gente também não pode cair muito no preconceito, que é meio que é bom ou ruim, delicado. Né? Porque geralmente o que a gente fala que é bom ou ruim tende a ser preconceituoso com aquilo que é periférico. E não é isso que eu quero dizer. É só dizer, tipo, tá, se a gente quer pessoas que vão sair, sei lá, nos seus 18 anos, interessados em ir no teatro, em lotar casas de concerto, em lotar museus, essas pessoas têm que ser iniciadas nisso. Essas pessoas têm que... Elas não vão criar um interesse... Do nada, Elas vão criar um interesse naquilo que é estimulado. Então, não adianta reclamar, putz, os museus estão vazios. Mas o que a gente está falando de história da arte para essas pessoas? Nada. Então... E não tem como você desejar algo que você não conhece. Exato. Como você vai desejar algo que para você não existe, que você não conhece? Não tem como, né? Então eu acho que é mudar um pouco essa lógica. E assim, não falando que a arte vai salvar o mundo, porque eu acho que o problema é muito mais complexo que esse, mas com certeza nos formaríamos como seres humanos mais sensíveis, porque a arte ela trabalha a sensibilidade humana e eu acho que a gente aprenderia a ver as coisas de forma mais sensível, porque, seja no teatro, na dança, na música, a gente consegue colocar coisas que as palavras não encontram tradução. Eu ia ia pedir para você fazer uma última reflexão, né? Um recado, já está feito. Mas eu posso fazer uma última música. Pode fazer até mais de uma. Eu vou, então, só para a gente fechar, eu vou tocar a música que abre o disco. Não, desculpa, ela não abre o disco. Ela, na verdade, é uma das últimas. É que eu disse, ela foi a primeira música que eu escrevi quando eu pensei em fazer esse disco. E eu acho que vale essa reflexão, por isso que eu lembrei dela, porque quando eu fiz ela, eu falei pra Nath, essa é uma música que eu acho que ela entra numa limiar de quando eu não sei mais traduzir com palavras, assim, o que eu sinto, o que eu quero dizer, eu tenho essa música, né? E eu acho que é esse momento. E aí é uma música chamada Uma Pequena Música para um Grande Amor. Foi a primeira música que eu fiz para ela. E eu acho que é legal pra gente casar com essa reflexão. Com essa reflexão. Então vamos lá.
Muito bom. Tem alguém ali nos bastidores que fica assim, babando. Muito legal mesmo. Mas é isso, Vinícius, acho que. eu só tenho a agradecer, viu? Nossa, muito lindo o seu trabalho. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Eu sou um apaixonado por música, né? Um eterno estudante de música. Porque não me dediquei como deveria, né? Mais cedo, mas ainda estou aí na busca disso. Sim, sim. Então, agradeço imensamente por você aceitar o nosso convite, Não, eu por sou muito estar feliz. aqui. Sim. E o pessoal que está nos assistindo, mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. O Vinícius, deixa aí os seus contatos, os trabalhos assim, os trabalhos que você desenvolve, as pessoas que quiserem te contratar para os seus trabalhos, né? Bom, Paulo, Os ali, arrobas aquela da câmera vida. ali. É isso. Então, você, que eu ainda não olhei diretamente para a câmera. Bom, eu tenho meu trabalho solo. Você pode encontrar no Instagram, Facebook, ou no YouTube, Vinícius Mota, tá? Existem outros Vinícius Mota, mas é só procurar o Vinícius Mota violonista, que vai dar certo com 2 T's. Eu tenho o meu mais novo álbum lançado em todas as plataformas digitais, que é o Paraty. Também no Spotify está meu trabalho com o compositor Daniel Cardoso, que é o trabalho chamado Breves. Eu lancei a Breves 8 e agora, dia 28, vai sair a Breves 22. É um trabalho já voltado à linguagem de música contemporânea, escrita para violão solo, mas é uma parceria que o Daniel ele escreve uma música, eu vou lá e lanço. Bem legal para ouvir. Em grupos, conheço o Corda e Platinella, um trabalho comigo, e a Beatriz Schmidt, pandeirista, também está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, é Corda e Platinella. A gente tem um site, tem bastante material, e se vocês gostam de choro, e música instrumental brasileira também, mas principalmente choro, tem um conjunto chamado Bem Trio, que é um grupo que a gente se apresenta nas noites paulistanas. Sou eu, o percussionista Luiz Xavier e a grande flautista Milena Duarte. São 2 queridíssimos, a gente toca aí fazendo eventos, casamentos, shows e tudo, e repertórios que vão de Pixinguinha, Nazaré, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, tantos outros. E é bem legal de conhecer. Tá principalmente no Instagram, mas a gente também tem dentro do meu canal pessoal, Vinícius Mota no YouTube, tem uma playlist dedicada ao Bem Trio. Quem sabe a gente consegue trazê-los de uma próxima, né? Vamos, deu acho certo, que seria né? ótimo, verdade, verdade. Mas quem sabe? E acho muito legal também falar do projeto Fábricas de Cultura, eu sou arte educador lá, dou aulas de cordas e também até esse ano estava fazendo a direção, tanto musical como direção artística do projeto Espetáculo. É um projeto social, para quem não conhece, gerido pelo governo do estado. Quem faz a gestão do equipamento Fábrica de Cultura é uma OS, são 2, né? Poieses e Catavento. Eu sou funcionário da Poieses e fico na Fábrica de Cultura do Jaçanã. É um projeto que dá aulas gratuitas de teatro, dança, música, artes visuais, muitas coisas. Transforma os territórios, estão geralmente em territórios de regiões com pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas que às vezes não têm ou se tem muito pouco acesso a esse tipo de formação, e esses equipamentos estão lá para levar arte e cultura de forma gratuita e transformar o território com o que há de melhor. É um projeto muito lindo, eu super sugiro para vocês conhecerem, Fábricas de Cultura, e se vocês forem do Jaçanã, dá um pulo lá na Fábrica de Cultura do Jaçanã, eu estarei por lá. Quem sabe dar aula de músicas para vocês. Muito legal. A gente coloca aqui na descrição os links, a gente põe tudo direitinho aí para vocês poderem acessar os trabalhos do Vinícius também. Beleza, tá? Fechou. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Se você gostou desse episódio, nos ajude a levar isso para mais pessoas, para que possamos continuar com esse trabalho aqui, que é levar arte, cultura para onde precisa. Boa. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, meu Deus. Até uma próxima, Até quem próxima sabe com o trio. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. É isso aí.